Você sente cansaço constante, estresse ou falta de energia no dia a dia? Conheça o trabalho de Alexandre Valença, naturopata, especialista em saúde com métodos naturais. Um cuidado completo para equilibrar corpo e mente, prevenir doenças e melhorar sua qualidade de vida. Com uma abordagem integrativa, você conquista mais energia, bem-estar e vitalidade de forma natural. Agende sua consulta agora mesmo pelo WhatsApp 54 9844 67155. Alexandre Valença, saúde com métodos naturais. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Muito bem, continuamos aqui na programação de Sabe Caxias, em Sabe Caxias News, do Teoria de Tudo, por toda a plataforma, trazendo aqui mais um pouco, né, das nossas propostas de entretenimento e cultura. Temos falado muito de arte, de cultura e das dificuldades que nós artistas temos em nos capitalizar num bom sentido, né, de sobreviver da arte e de criar essa proposta de diversidade cultural no Brasil e no mundo, né? Mas claro que somos brasileiros principalmente, né? E aqui em Caxias do Sul também tem muita coisa boa acontecendo. Nós temos, por exemplo, né, como referência os produtos da Conceito Filmes, que estão criando um portfólio de arte, de cultura, que leva o nome da cidade, aliás, né, fora das fronteiras do Rio Grande do Sul, da cidade. Projetos, por exemplo, nós já falamos das igrejas, das igrejas centenárias, não é? Projetos outros de cinema, e muitos deles capitaneados também pela captação de recursos da Lei Rouanet, que para muita gente, né, é uma ofensa falar em Lei Rouanet, mas muito pelo contrário. A Lei Rouanet é uma das formas mais sérias de se fiscalizar os recursos públicos, porque você sabe onde está, tem prestação de contas, ou também tem contrapartida, o que muitas vezes não acontece em outras áreas. Para falar sobre isso, né, está aqui o Luciano Silva, da Conceito Filmes, que também, né, tem essa experiência importante. Luciano, sempre é bom ter você aqui no Teoria de Tudo, sempre é bom conversar. E a Lei Rouanet, né, o nosso papo de hoje, a Conceito Filmes trabalha com esses e outros projetos e sabe como é importante, né, criar esse contexto de que desmistificar, né? Não se fala sempre ao contrário. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Miguel. Um prazer enorme estar aqui novamente, né? E falar a respeito do que a gente gosta, falar sobre cultura, falar sobre arte, educação, né? Que move, né, o nosso Brasil inteiro aí. E falar da Lei Rouanet, como você falou mesmo, né? Muita gente critica bastante, mas não entende, né? Então, a Lei Rouanet ela foi criada em 1991 pelo governo Collor. Então, uma lei que tem 35 anos já, né? E nesses 35 anos ali, então, muitos projetos foram feitos, muitas artistas foram apareceram, né, em cima da Lei Rouanet, né? Então é isso que a gente comenta ali então bastante, né, então como foi criado em 91, né, e as empresas então elas podem destinar o imposto de renda para os projetos, né? Uhum. Então é muito interessante isso aí mesmo, realmente. E a seriedade disso, né? Muita gente pensa ou se transformou num argumento negativo, político, porque muitos, claro, artistas que não precisavam acabaram, né, tirando o respeito que a lei, mas não tem nada relacionado a viés ideológico ou político, não é uma lei de direita ou de esquerda, é uma lei para fomentar a cultura no Brasil. Exatamente, né? Tanto é que o Instituto, a Fundação Getúlio Vargas, FGV, né? Ela fez uma pesquisa ali a respeito desses 35 anos da Lei Rouanet, qual que é o resultado, como é que é, né? Então, as empresas que elas colocam o valor, então, aquele valor lá, R$1,39 volta para o governo, né? Uhum. E para o comércio, R$7,59 por R$1. Cada R$1 colocado num projeto cultural
para o comércio volta R$ 7,59 e para o governo vale R$ 1,39. Então, quer dizer que um projeto de R$100 mil, né, para o governo volta 139. O que ele receberia se a empresa colocasse o dinheiro no cofre único seria 100 mil, né? Mas ela botando num projeto cultural, movimentando a economia local, voltaria 139 mil reais. Então, quer dizer, essa matemática mostra muito claramente que não fica apenas na questão de... Não é uma caridade, não é só um patrocínio gratuito, não é só pela contrapartida cultural, que é claro que é necessária, inclusive, não é? Tem critérios, né? Não é qualquer coisa que passa, são critérios artísticos, né? Enfim. Exatamente, a Lei Rouanet, muita gente fala a respeito dos filmes de longas metragens que o pessoal bota, mas a lei é clara, ela só pode até média metragem. Então esses filmes que vocês veem ali no cinema, essas grandes produções, né, não é patrocinado pela Lei Rouanet, né? São outros mecanismos, tem a Ancine, né, que a gente pode colocar projetos de longa metragem, e aí sim, né? Então, por exemplo, assim, vai fazer um filme de longa metragem pela Ancine. Também é na imposto de renda, as empresas colocam o dinheiro no projeto, né? E aí então movimenta tudo isso ali. E uma produção, hoje estava falando bastante a respeito do filme do Bolsonaro, né? Mas não foi pego dinheiro de lei nenhuma, né? Mas assim, várias empresas botaram dinheiro ali. Mas outros filmes que foram feitos, se tu for ver ali um filme que foi gasto 20 milhões, né? E aí, quando vai para os cinemas, esses 20 milhões se transformam em 200 milhões. Certo. Né? Tem a questão da bilheteria, né? Por exemplo, uma família normal ali, que vai, esse final de semana, vai assistir um filme, um casal com 2 filhos, os filhos querem ver o Super Mario, né? Que está nos cartazes ali. Sim. O cinema hoje estaria R$ 28,00 o ingresso. Né? Um casal com mais 2 crianças dariam 3 entradas, né? Porque as crianças pagam meia. Perfeito. Só ali daria quase R$90. Sim. Tu vai pagar o estacionamento do shopping lá, mais R$20. Vai comprar um pote de pipoca, né, mais R$20. Vai comprar um copo de refrigerante, e aí depois que termina o filme, ainda tu vai levar as crianças, de repente, no Mac, né? Então, uma saída para ir assistir um filme, hoje, uma família de 4 pessoas gastaria mais de R$300. Né? Então, movimenta, então não é só a questão tem tudo do dinheiro que não caiu na conta direta do imposto de renda. Exatamente. Que é assim que a lei funciona, né? Uma parte do imposto de renda, como é que é mesmo? Uma parte, então, do imposto de renda. Então, quando tu faz um projeto, né, o projeto ele é dividido em 3 partes: pré-produção, produção e pós-produção. Então, você faz um projeto. Por exemplo, assim, o teu projeto você pode fazer um livro, né? Pode fazer um clipe musical, tem uma banda, você tem uma banda, tem uma música, quer fazer um clipe musical, faça um projeto, né? E aí, então, dentro do projeto, então, tem essa parte, todos os gastos que tu vai ter, né? Na pré-produção, ver o roteiro, ver aonde tu vai filmar, né? Depois tem que ver quem vão ser os artistas que vão estar lá, quem vai ser o guitarrista, tecladista, todos os profissionais, né? E em cima disso tu vai ver o custo. Então, por exemplo, para fazer um clipe lá, digamos, vamos fechar conta redonda, R$100 mil. Esse R$100 mil seria o valor do projeto, né? Dentro do projeto você tem a parte hoje tem a questão da acessibilidade, né? Então, a acessibilidade e marketing hoje estão juntos, que dá 20%. Então, um projeto de R$100 mil, R$20 mil você colocaria em marketing e acessibilidade, né? Colocar legendas, colocar libras, né, e outras coisas ali. Tem a parte administrativa. Então, por exemplo, vai fazer um clipe lá, vai trazer o pessoal de São Paulo para cá, né? Então tem transporte aéreo, passagem de avião, tem hotel, tem alimentação, né? Tudo isso, como tu disseste, está movimentando a economia e gerando imposto. Exatamente. Então, 15% seria nessa parte administrativa, né? E tem mais 10% para o captador de recursos, que é a pessoa que vai nas empresas oferecer um projeto cultural, né, para os empresários botarem dinheiro naquele projeto. E hoje, o dinheiro do imposto de renda. Do imposto de renda. Então, nem um centavo a mais nem a menos. Exatamente. Né? Esse dinheiro iria para o governo. Exatamente. Então, as empresas que são do lucro real, elas podem colocar o dinheiro do imposto nos projetos culturais. O que quer dizer lucro real? Lucro real é o seguinte: a empresa ela vende essa caixa de fósforo aqui, né? Sim. Tá aqui.
Então, para fazer essa caixa de fósforo, custaria 50 centavos, né? Não me pergunta porque tem uma caixa de fósforo aí, porque eu não sei. Uma porque, gambiarra que eu fiz vi aí, em eu cima acho. da mesa aqui, né? Exatamente. Eu sou uma MacGyver, tá? Com uma caixa de fósforo. Então, digamos que essa caixa vai custar 50 centavos para a empresa, né? E a empresa vai vender por R$1. Sim. Então, o lucro da empresa é 50 centavos. Perfeito. Em cima desse lucro real que paga imposto. Entendi. Né? Então, é isso aí. Então, o presumido já é diferente. A empresa presume que vai vender 1 milhão de caixas de fósforo, né? Que pode vender mais ou pode vender menos. Então, isso aí. Então, lucro real em cima do que realmente vendeu. Isso é muito importante saber. E aqui nós esclarecemos, né, questões que são necessárias para esse contexto de Brasil, principalmente, onde a arte, seja ela qual for, ela é sempre, né, um debate, um diálogo, uma ideia. Eu achei muito legal aquele projeto das igrejas que vocês fizeram, né? E para a gente resumir, então, não é? Vocês vieram de viagem agora e eu vi aí vocês pelo mundo, né? É uma inteligência artificial que está aqui, na verdade, nem está aqui, né? Realmente, né? Então, a Adri Tolardo está aqui também, mas hoje ela está quietinha lá no canto, né? Que ela é atriz, jornalista, vocês já conhecem ela, né, claro? Exatamente. Nós estamos com um projeto, né? Então, voltando um pouco em linha, nós estávamos falando a respeito da Lei Rouanet. Hoje, Caxias do Sul tem 46 projetos ativos aptos a captar recursos, né? E um desses projetos nós já captamos, né, que é o Curtas Caxias, que é o primeiro festival de curtas-metragens feitos por crianças e adolescentes com celular, que nós já estamos executando. Então a gente captou 100%, né, já estamos fazendo então as oficinas, já foi aberto as inscrições para festivais, nós já recebemos 45 filmes, né, do Brasil e do exterior, né, para participar desse festival. Nós já temos data marcada já para acontecer o festival, que é dia 29 de setembro, aqui em Caxias do Sul. E agora, nos próximos dias, nós estamos vendo, então, quem vai ser a curadoria, né? Quem que vai ver esses filmes, classificar, porque não é a Conceito, como a Conceito ela é a empresa que está organizando isso aqui, nós temos que contratar pessoas que vão chegar e dizer, olha, esse filme aqui está dentro do regulamento, está legal, vai concorrer. Esse aqui está fora porque não está dentro do regulamento. Sim. Então tem a parte da curadoria e tem a parte depois do júri. Né? Então a gente vai ter 11 jurados aqui, que vão estar dia 29 de setembro em Caxias do Sul, né? Então temos artistas. Então agora a partir da semana que vem a gente vai começar já a fechar os contratos com esses pessoal que vai estar no festival, né? Mas a gente tem outros alguma projetos surpresa também. Artística? Eu sei que a Carla Fioroni já esteve aqui, o Stallone, né? O Stallone Cover, né? O diretor Jorge Barreto. É uma galera aí, né? Mas temos surpresa sim, né? Então, dá para contar, não? Não, a gente primeiro vamos assinar o contrato. Sim, não, isso aí é de praxe. A pessoa não fala mesmo. É isso aí. Exatamente, né? Então, que nós estávamos falando da Lei Rouanet. Eu esqueci alguma coisa de perguntar, coloca o que eu não coloquei, tá? Então, o que o pessoal critica bastante, que eles não entendem, né? Porque as pessoas, por exemplo, que agora o Caetano Veloso, né? Ele fez um projeto, né, no valor de 1,5 milhão, né? Falando a respeito da vida dele, né? Sobre os anos de carreira dele e tal. Né? Mas eu acho que, de repente, assim, né? É isso que o pessoal questiona bastante. Deixa um pouquinho para os outros, né, Caetano? Exatamente. Né? Já está com a vida consagrada, é muito fácil. E lá o Miguel Brambila, que não saiu de Caxias, né, por exemplo, né? Exatamente. E o Caetano Veloso, que é famoso internacionalmente, né? Exatamente. Só que aí que o pessoal não entende, que na verdade o projeto está aprovado, mas tem que captar. Tem que vender ainda, Exatamente. Né, a ideia, né? Então quem tem a decisão são os empresários. São os empresários. Os empresários vão dizer assim, olha, eu quero botar dinheiro num projeto que beneficia as crianças. Claro. Eu quero um projeto que beneficia os idosos. Sim. Né? Pode colocar também no esporte, claro, né? Em outras áreas. Então, na verdade, é os empresários que decidem. Sim. E o que a gente tem que colocar na cabeça do empresário é o seguinte, que ele colocando dinheiro, que nem eu falei, a Caxias tem 46 projetos hoje ativos. Colocando dinheiro num projeto de Caxias do Sul, certo. O dinheiro fica em Caxias do Sul, movimenta a economia de Caxias do Sul, né? E o governo vai receber mais ainda. Sim.
Por exemplo, né, eu vou agora falar em causa própria aqui, Sim. nossa, né? Nós temos um projeto desses 46, um é nosso em conjunto aqui, que é a música Amo Você Mesmo Assim, que está com 45 mil visualizações em 3 meses Exatamente. no Facebook, fora as outras redes, né? Eu vou rodar depois aqui no final para o pessoal enxergar. Nós temos o clipe aprovado, projetos, né, para trazer artistas, para trazer aqui da cidade também. Vamos mostrar o cenário da cidade, é uma história de amor que vai mostrar a cidade, né? Trazer pessoas que vão falar fora, depois vão vir para a Festa da Uva, vão vir conhecer o Cristo, vão conhecer o interior da cidade e assim por diante, né? Exatamente. É isso? É isso mesmo, né? Então nós temos esse projeto então do audiovisual, né? Está aprovado, já está ok, nós já estamos entrando em contato com as empresas para colocar o dinheiro nisso ali, né? Então, e a marca da empresa vai estar lá, né? De repente, se for alguma coisa que a gente pode colocar também em cenários, né? Dentro do cenário, né? Um produto, né? Uma vinícola para uma história de amor, um parreiral, né? Exato. Tem um drama lá, pode ser um hospital particular, uma ambulância, entendeu? Né? Referências culturais, né? Exatamente. Como o Rio de Janeiro ficou muito famoso com todas as músicas, Garota de Ipanema, o Corcovado, né? Tudo isso são cartões postais. Exatamente. E outra questão também, outro projeto desses 46 ali, também é a restauração do Monumento Imigrante. Sim. Né, que está sendo restaurado porque estava vazando muita água, precisava mesmo, né? Realmente isso aí. Então, essa parte ali, então, e tem muitas empresas colocando dinheiro ali, claro. Porque é uma coisa, imagina, foi feito em 54, Getúlio Vargas, que veio aqui no lançamento, né? Então, foi quando passou, inclusive, a BR-116 por ali. Tem toda uma história, né? Que também, tudo isso pode virar cinema local. Com os streamings hoje em dia, com a democratização do YouTube, mesmo que sejam médias metragens, né? Mas tem Ancine também. O Conceito trabalha com todos esses projetos, né? Aqui nós estamos falando de Lei Rouanet, para não confundir muito a cabeça das pessoas, né? Exatamente. Porque a BR-116 era para passar por Antônio Prado. Isso. Mas foi trazida para cá. Políticos, né? Foram a Brasília lá, conversaram com o Getúlio Vargas lá, né? E conseguiram fazer, né, mudasse o trajeto ali e passasse por Caxias do Sul. É isso aí. Né? Então, histórias de Caxias do Sul, né? Eu sou natural de Caxias e conheço bastante essa parte ali também, porque eu também fui envolvido na política, né? Sim. Fui do PTB, né? Então, do Partido de Getúlio Vargas, então conheço bastante essa história, então. Que legal. Que mexe bastante comigo, mas esse projeto não é da Conceito, né? De outros colegas nossos ali, e que então tá rodando, né? Sim. Histórias diversas. A minha mãe, por exemplo, nasceu no hospital onde é o Arquivo Histórico Municipal, da família Carboneira. Carboneira, né? Isso. Eu confundo com Carbonara, mas é porque eu sou gordo mesmo, né? Então, isso vai ser comida. Onde é o Arquivo Histórico Municipal. E são histórias, muitas histórias. Exato. Esse projeto das igrejas que vocês fizeram, que fizemos a entrevista, tem agora aqui o das crianças, né? Como é que Isso, Curtas Caxias. Né? Isso, fala um pouco disso. Esse projeto, então, que é sobre o festival de cinema, que a gente ensina as crianças a fazer cinema hoje com um celular, né? Então, hoje, as pessoas tendo esse equipamento aqui, né, conseguem fazer um filme, mandar para o festival, e ali, né, então, esse festival ali tem 11 categorias, né, dentro de cada segmento, então é dividido por idades, mas ali, então, tem o melhor ator, melhor filme, melhor ator, melhor atriz, melhor ator coadjuvante, atriz coadjuvante, melhor roteiro, melhor trilha sonora, que no dia 29 de setembro, então, os que forem mais votados vão receber um troféu. Olha que legal. Então, é bem interessante. Crianças que estarão só no contraturno escolar, né? Isso. Preocupadas com edição, com arte, não é pensando coisas boas, né? Exatamente. Então, a gente está viajando, então, que nem você falou, né? Estivemos na cidade, em Paraná, e em São Paulo também, dando essas oficinas. Recebendo prêmios também. Recebendo prêmios também. E agora a gente começa, então, no Rio Grande do Sul, né? E aí as crianças, o pessoal, para mandar os filmes até o final de julho. Ah, tá. Então tem prazo ainda. Dá para fazer o roteiro, dá para começar a fazer as filmagens, né? Onde é que acha que quiser saber mais aí? No site da Conceito tem 15 videoaulas ensinando ali desde... Conceito Filmes, com H no final. Com H no final. Então, www.conceito.com.br. Né? Então lá tem o regulamento, tem ficha de inscrição, tem tudo lá, né? Legal. Luciano, parabéns, né? Eu vou terminar aqui o nosso bate-papo aqui. Não sei se eu esqueci alguma coisa, não? Não, bem tranquilo. Acho que nós falamos né, um pouco a respeito da Lei Rouanet, que é o nosso foco hoje, né? E dizer, então, para os empresários,
Não tenham medo de colocar dinheiro, né, nos projetos aqui de Caxias. Vocês estão favorecendo Caxias do Sul cada vez mais. Muito obrigado. É o Teoria de Tudo que está no ar, trazendo a informação e cultura. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado. O Cursão Mais Garra é a curadoria que você precisa para o seu próximo estágio na vida. O primeiro pré-vestibular do Rio Grande do Sul. Mais de 50 anos de experiência. Pioneiro em transformar sonhos em aprovações. Equipe formada por professores experientes comprometidos com resultados reais. Há décadas atuando na preparação de estudantes para vestibulares e Enem, com metodologia consolidada, equipe experiente e acompanhamento pedagógico. O Cursão oferece diferentes modalidades de curso pensadas para atender objetivos, rotinas e fases distintas de estudo. Saiba mais sobre nossos cursos e escolha a modalidade que melhor se encaixe na sua jornada de estudos. Acesse nosso Instagram, @Cursão Garra Pré-Vestibular. Nosso WhatsApp 54-9366-1277. Estamos na Rua Coronel Flores, 749 em São Pelegrino. Venha nos visitar. Cursão Mais Garra, o próximo aprovado pode ser você. Você sente cansaço constante, estresse ou falta de energia no dia a dia? Conheça o trabalho de Alexandre Valença, naturopata, especialista em saúde com métodos naturais. Um cuidado completo para equilibrar corpo e mente, prevenir doenças e melhorar sua qualidade de vida. Com uma abordagem integrativa, você conquista mais energia, bem-estar e vitalidade de forma natural. Agende sua consulta agora mesmo pelo WhatsApp 54 9844 67155. Alexandre Valença, saúde com métodos naturais. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, olá, olá! O nosso boa tarde, boa noite, bom dia também, né? Não necessariamente nessa mesma ordem. Estamos no ar para mais uma edição aqui da nossa programação do Teoria de Tudo, no guarda-chuva de Sabe Caxias, aqui ao vivo hoje pela página de Sabe Caxias News também, e por toda a plataforma, no YouTube, no LinkedIn, no Instagram. Estamos juntos com vocês, querida audiência, amigos, amigas, que por todos os caminhos têm nos levado aí humildemente, né, para o mundo. Por que não dizer, né? Porque temos ampliado aí a nossa parceria com a geração de entretenimentos e consumo, né, de conteúdo no guarda-chuva de Sabe Caxias, com vocês que fazem, né, a nossa razão de viver. Eu sou Miguel Brambila, é um prazer estar em sua companhia. Estamos aqui na página, né, especialíssima de Sabe Caxias News, onde as entrevistas são também VIPs, para depois estarmos no Teoria de Tudo para falarmos de negócios, de cultura, de histórias que acontecem, né, e que repentinamente dão saltos quânticos hoje em dia em movimentos, como estava me contando aqui, o autor da história que vai estar conosco neste momento, o Gilney Silva, que é criador da marca Gaucheria. Ele que, de repente, não é? Surgiu uma oportunidade, ele soube aproveitar, fez a parceria certa, e a marca autoral gaúcha, então, acabou viralizando nas redes e lança um e-commerce com identidade contemporânea aqui no Rio Grande do Sul. Criada em 2013, a Gaucheria transforma a cultura gaúcha, humor regional e personagens próprios em conteúdo, produtos e uma nova experiência de consumo. Que legal!
Está aqui, né, o criador da marca, o Gilney Silva, com aqui também, não é, a curadoria, né, do Gustavo Tamanho, né? Falei certo, eu sempre me confundo no teu tamanho, porque tem o GN mudo, né? Jornalista, escritor, assessor de imprensa, né? Nosso amigo querido aqui que sempre sugere pautas interessantes. O Gilney vai falar conosco agora. Deixa eu levantar o volume dele aqui. Tudo bem, Gilney? Seja bem-vindo aqui ao Teoria de Tudo ao Sabe Caxias. Boa tarde. Boa tarde, Miguel. Tudo certo. Muito obrigado aí pelo espaço, né, e pelo convite. E vamos falar um pouquinho sobre esse projeto aí que tem me trazido felicidade, digamos assim, né? Porque eu acabo me divertindo com ele também, né? Conta um pouco dessa história que em off nós escutávamos, né? Que de repente tu fazia a tua vida normal, daqui a pouco entrou numa avenida e aquilo começou a crescer. Tu é designer, né? Eu sou designer de Campo Bom. Conta um pouco da tua história, por favor. Bom, o projeto Gaucheria, apesar dele existir desde 2013, né, ele estava parado, né? Quando eu comecei, ele era apenas um e-commerce, vendia camisetas desenhadas por mim, né, já para todo o Brasil. E aí eu parei porque ele estava indo para um caminho que eu não estava gostando, assim, da forma de entrega, enfim, de algumas coisas que não era como eu desejava naquela época, né. E até porque o e-commerce ainda estava começando ainda, né? Não estava tão forte como está hoje, né? E aí mas parei para me organizar para voltar 2 meses depois, no máximo, né? E aí só que eu esperei 10 anos. 10 anos. E aí eu estava estudando um pouquinho, e aí todo mundo me cobrava, né? Mas tu não devia ter parado com gaucheria, né? O projeto era muito legal e tal, porque ele traz algumas estampas criativas e de uma forma contemporânea, né? Então ele mistura gauchada, né, com design, né? Uhum. Para quem está nos assistindo aí depois pode ver aqui, ó, eu estou usando uma dessas camisetas, inclusive, que é a camiseta Guaipac, não sei se está aparecendo na câmera aí. Não, peraí que eu vou te botar em close aqui. Não, só então aqui, ó, para quem está nos assistindo. Tem que levantar. Levanta. Tem que levantar um pouquinho. Isso, aí, ó. Olha ali, ó. Depois nós vamos mostrar os desenhos aqui, tudo certo. Legal. Mas daí eu estava estudando no início do ano inteligência artificial e eu tinha aquele perfil ali do Instagram, que na época não era tão forte ainda, né? Tinha 700 seguidores, mais ou menos, né? Uhum. Eu comecei a fazer algumas postagens, né, para brincar e para testar também as ferramentas que eu estava aprendendo. Quando, eu não sei se tu lembra que deu aquela notícia de um lobisomem que apareceu no interior, né? Lobisomem. Não me lembro. E ligaram. Aqui no Rio Grande do Sul? Isso, ligaram para a polícia, para a brigada. Ligaram para a brigada, né? Que tinham visto lobisomem e tal. Daí virou notícia, né? Uhum. Aí eu fiz uma postagem de brincadeira só, né? Só uma imagem estática, assim, né? Sim. E aí quando chegou na sexta-feira 13, em fevereiro, na sexta-feira 13, eu tinha aquele lobisomem já criado, só estático, né? Mas tava só esperando a oportunidade. Mas não, eu não tava esperando, ele não era para virar um personagem. Não esperava nada. Aí eu pensei, eu poderia fazer uma brincadeira com esse personagem, né? E aí eu fiz uma brincadeira com ele na sexta-feira 13. Legal. E ele já começou a trazer um monte de seguidores. E eu percebi, mas esse personagem que parece que tem sucesso. Tem um caminho aí pela frente, né? Desenhado inteligência artificial. Com inteligência artificial. Legal. E aí quando chegou na segunda-feira próxima, depois da sexta-feira 13, na segunda-feira tem um outro personagem chamado Carniça, que é um bolicheiro. E aí o Carniça tem um estilo de podcast, assim, né? Onde ele entrevista os moradores do rincão de gaucheria, né? Eu disse, vou testar entrevistar esse personagem aqui na charla do Carniça. Quando, de repente, eu crio o nome, né? Daí ele não tinha nome ainda, eu tive que criar um nome para apresentar ele. Que legal. E aí eu botei o nome de Lobisquera. Lobisquera. É um lobisomem gaúcho, né? Eu pensei, como é que eu vou botar... Zaquera. Exatamente, um quera, né? Um lobisomem com quera. Criei o Lobisquera. E para minha surpresa, ele viralizou. Legal. E aí eu passei de 700 seguidores, né, há 3 meses atrás, para 24 mil seguidores. Em 3 meses. Em 3 meses eu passei para 24 mil seguidores. E aumentando, né? Me manda, por favor, o link do Instagram pelo WhatsApp, Gustavo. @gaucheria arte crioula. Ah, tá legal. Então deixa eu ver, acho que...
Já tenho aqui. Então é isso. Eu só estava em dúvida, já achei aqui. Vou compartilhar na tela aqui. Ah, legal. Eu coloquei a foto que o Gustavo me mandou, tem todos eles, né? Então antes de eu colocar o Instagram, termina de contar a história dos personagens. Tem o Lobisquera. Aí eu tenho É vários... você que tá aqui no meio, aqui, na foto? Oi? Aqui na foto é você que tá no meio ou é o parceiro? Não, esse aí sou eu. Tá no meio dos personagens? É isso. Esse aí É sou eu. inteligência artificial. Eu Legal. misturei ali os dois ali. Legal. Tudo bem que eu tô um pouquinho diferente ali, porque eu tava com bigode, né? Naquele dia eu fico mudando, né? Não, a inteligência meu estilo. artificial deixa a gente mais bonito. Deixa a gente mais bonito, né? Pode Por até- mais que ela começou a dar uns piripaque, né? Não conseguiu muito. Ela disse, olha, eu faço muita Ó, coisa, não mudou dá, tudo. não dá pra fazer milagre, né? E aí eu criei alguns personagens. Então o principal deles é o Lobisquera. Aí, para quem conhece, é do meio nativista aí, conhece o Lisandro Amaral, que é um músico nativista, né? Que concorre, é ganhador de festivais, enfim, né? Tem vários discos gravados. Aí ele entrou em contato comigo, ele disse, eu tenho um personagem aqui, eu queria ver se tu não consegue colocar ele no teu universo aí. Daí eu disse, vamos dar uma olhada. E aí eu criei um visual pro personagem. E o personagem faz um sucesso tremendo também. E qual é o personagem? É o Fidelso. Fidelso, que tá junto contigo aqui. O Fidelso é muito engraçado. Então os primeiros 3 vídeos tem ali os principais personagens aparecem ali, tá? Que é o Carniça, que é quem entrevista, né? Que eu deixei marcado lá, destacado lá no Instagram. O Fidelso, que é o personagem do Lisandro Amaral, que tem um sotaque muito carregado da fronteira, né? Que é o de Bagé, como o Lisandro de Bagé. E o Lobisquera, que eu falei agora há pouco para vocês, e tem uma outra, que é a chamada Véia Gumercinda. A Véia Gumercinda é uma mulher especialista em moda. Mas é um gaúcho brabo mesmo, né? Bem da fronteira, né? E a véia também, nós vamos falar bem raiz, né? Não, são todos gauchada de fundamento, né? A Véia Gumercinda, o que acontece? A Gumercinda, ela é uma especialista em moda, só que ela não tem muita noção, né, tia? Que legal. Ela é meio perdida com o gosto dela, assim, né? E aí ela, segundo ela, a próxima tendência é tu andar com uma ovelha nas costas. Uma ovelha viva. Ovelha viva, nas costas, né? Então ela descobriu que aquilo ali pode ser uma tendência de moda mundial, então ela anda com uma ovelha nas costas. E toda vez que aparece alguém com uma ovelha nas costas, ela se agrada, ela entende que aquele ali é o caminho. E o texto é tu que faz também, das histórias? Eu faço a base e uso a inteligência artificial também para acelerar o meu processo, né? Porque sim, hoje trabalhar sozinho... Não, sabe que tem sido uma comum, eu também faço criações, mas não só eu, quero citar o meu caso. Entrevistei um amigo outro dia que é cartunista. E ele também desenha tudo. Disse, não, mas algumas coisas eu me aproveitei, usei alguns contextos, criei alguns atalhos. Sim, né? sim. Deu pronto, deu Exatamente. A história. Tem a Véia Gumercinda com a camisa da seleção brasileira aqui. Ela é a favor do Neymar na seleção? Não? Agora a Véia Gumercinda foi uma postagem de ontem, né? Parece que alguns personagens aí foram convocados para a seleção, então nos próximos dias vocês vão ver aí que vão aparecer as figurinhas, né? As figurinhas dos personagens nas postagens, né? A véia com 45 metros com ovelha, 57 quilos. A ovelha tem 57 quilos? É a ovelha, né? Porque não a véia é forte, né? Um orelhão aqui. Não, ela é baixinha, mas é forte, né? Legal. E ela não tem muitas papas na língua, né? Ela reclama o tempo todo. E então... Se inspirou em alguém da família? Não. Ninguém vai ouvir, né? Não, Se viralizar, a gente corta essa parte. Eu não posso falar. Então, a Véia Gumercinda, ela realmente é bem engraçada, assim. Então ela... Tem áudio, né, nos vídeos? Tem. Vamos ouvir os áudios? Pode ouvir. Tá. Me avisa aí quando... Bem-vindo, Lobisquera. Buenas. Lobisquera falando. Quer dizer, então, que não deu tempo de te batizar antes de virar lobisomem? No teu caso, Lobisquera. Caiu uma manga d'água naquele dia. Padre atolou. E eu adiantei serviço. Foi na primeira quinta-feira depois dos 13 anos? Nem esperei terminar o parabéns.
Mas vem cá, Lobisquera. Lobisquera, Me que diz uma legal. coisa. E as vozes são Tem algum belas. medo Quem que faz que as vozes? assombra? Bala de As prata. vozes são por inteligência artificial também. Também, Grosso nas- aham. Ah, Lobisquera tem um reflexo nos olhos, né? É a luz vermelha, né? Uma luz que bisca os olhos. Na verdade, os olhos deles ficam brilhando de vez em quando, né? Aham. Então- Tomando mate. Tomando mate. Aham. Não, é gauchão, né? São todos Gauchão. gauchão, né? E cada personagem tem a sua personalidade. Tem outros personagens também, obviamente, né? Mas Tem a eles velha Gomercinda falando aqui também. Vamos botar ela um pouquinho? Pode botar. Vou botar ela aqui. Vamos ver ela. Hoje a charla é com uma vivente que entende tudo de moda gaúcha. Tia Banque Gumercinda. A Eu Charla. sou a Gumercinda Carniça, estou cursando moda na Escola Técnica da Campanha. Nunca é tarde para virar tendência. Bah, Gumercinda. 72 anos e ainda desfilando com ovelha no ombro. Que é isso agora, guria? Você é a primeira influencer de ovelhas do Pampa. Essa aqui é o Primeiro influencer de ovelhas no Pampa, né? Depois o pessoal que quiser pode escutar, né? Que pra gente deixar aqui o Junei falar. Muito legal, né? A Gomercinda Carniça, deixa eu ver se eu peguei a relação familiar. Tem um Carniça também que é personagem? O Carniça é esse que é o apresentador do podcast. Ela é mãe dele? Não. Ele é só entrevistador. Ele tem um podcast, ele é bolicheiro, né? Do Rincão de Gaucheria, né? Ah, tá. E ninguém tá. sabe. Ela respondeu pra ele. Eu entendi que ela era a Gomercinda Carniça, não. Eu sou a Gomercinda, vírgula, Isso, Carniça. Isso, tá. exatamente. É. Entendi. Mas o Rincão de Gaucheria, né? Ninguém sabe muito bem onde é que é, né? Sim. Vocês sabem que é um lugar gauchão, mas ninguém sabe muito bem onde é. Uhum. E a velha Gomercinda, ela é fã do Jean-Luc Delacroix, Ah, né? Que ninguém sabe também quem é. ah. Estamos tentando descobrir quem é esse louco aí. Mas ele é referência de moda para ela, né? E a ovelha fala? Não. Não fala. Não fala. Mas enfim, temos Uma hora pode dar vida pra ovelha, né? Falar só com a Gomercinda. numa dessas, né? Então ela tem alguns quadros ali, a Gomercinda tem alguns quadros onde ela deixa o pessoal cola fina, né? Transforma o pessoal cola fina em gauchão também. Tem outras histórias também que... Aí tem alguns quadros culturais também, o Aureliano. O Aureliano, ele apresenta alguns termos regionais. Aham. Então ele explica o significado, porque muitas vezes a gente escuta falar, né? E as nossas músicas tem vários termos, né? E a gente não sabe o que é às vezes, né? Aham. Então o Aureliano, ele tá aí para isso. Ele é o cara que conhece... Que traduz o e gauchês. traduz do gauchês para o nosso linguajar da cidade, digamos assim, né? Que legal. Ou pra E a, quem não marca, conhece. e a marca Gaucheria, ela funciona como? Aqui nós temos entretenimento, mas tu tens produtos também da marca. Como é que tu está... que infelizmente, né, a gente precisa dos boletos, porque senão a arte seria bem mais livre, né? Exatamente. Como é que tu tá pagando as contas? Hoje eu não pago as contas ainda, né? É Então, um bem-vindo ao projeto clube. que exige um investimento alto, né? Então, por isso que eu eu tô trabalhando aqui para combater o raio desbagualizador, Aham. porque o raio desbagualizador andou atingindo o gauchado, né? O raio desbagualizador. Desbagualizador. Ele atinge a gauchada e daí a gauchada deixa de ser gaúcho, né? Então, Mas daí vão se afaminar, a gauchada vão te expulsar do Pampa. não, mas aí que tá, eu tô aqui para justamente, tô em missão, né, falando contigo hoje para começar a bagualizar essa turma. Ah, E como é que a gente bagualiza essa turma de é novo? para né? bagualizar. O raio Pra- desbagualizador é o inimigo, é o vilão. Exatamente, eu sou o cara que fui mandado pela Gomercinda, né? E eu não Ah. posso ir contra ela, porque ela é muito brava, né, tia? Sim. Então, Nós eu tô... não permitimos pets aqui, tá? Só para te avisar, deixa a ovelha lá fora. Não, amarrada. ela não pôde vir, então deixa ela lá, né? E o Lobisquera não tenta comer a Gomercinda e a ovelha? Não. Não. A Gomercinda é muito brava, né, tia? Então não dá Mais pra... braba que o Lobisquera, tio. Mais brava que o Lobisquera. Ela dá uns corridão nele de vez em quando. O Lobisquera tem, pisca os olhos igual quando tu faz uma live que aparece nos Ah. óculos assim, né? Eu acredito, eu não quero falar nada, que Perigo, eu tenho né? um parentesco com o Lobisquera. Mas Mas, nós estamos só para vira-latas Quera, no caso, né? Porque ele é brabo, pelo que eu vejo. exatamente. Mas, como eu estava te falando, para a gente poder manter o projeto vivo, né? Então, Sim. eu acabei resgatando o e-commerce original do Gaucheria Aham. faz um mês, eu não sei nem se fechou um mês, Sim. que eu botei no ar o site gaucheria.com.br, onde Uhum. eu
coloco à venda algumas camisetas, né, como essa que eu mostrei para vocês aí, Sim. e que tem uma linguagem contemporânea, né? Ela mistura essa questão do humor com o gauchismo, mas com design, né? Eu Marca acho que registrada. Porque tu disse que tu estava sendo pirateado já sem ganhar dinheiro, né? Ah, não, essa é uma história longa, né? Eu tava, mas eu vou resumir ela aqui. Eu tava, o que foi uma inspiração, inclusive, pro projeto, né? Há uns 20 anos atrás, mais ou menos, eu não sei exatamente quando foi, eu tava numa festa no Uruguai que é chamada de a Fiesta de la Pátria Gaúcha, né? Que é em Taquarembó, né, lá para dentro do Uruguai. E eu tava passando pelo evento, tava lá uma semana mais ou menos acampada, tava passeando pelo evento e disse, vou levar uma lembrança aqui, né, do evento. E eu tava passando lá pra ver uma lojinha lá e daqui a pouco eu olhei e eu vi, opa, peraí, mas eu conheço esse desenho aí. Aí os caras estavam vendendo dentro do Uruguai uma camiseta com desenho meu, né? Era no Uruguai, por isso que tu não lembra onde é que era, tá explicado. E aí eu disse, pô, mas peraí, os caras estão vendendo o meu desenho, eu não vou comprar, né? Eu até não reclamei com os caras, mas eu fiquei naquela mistura de felicidade, né? E indignação, porque os caras estão usando sem autorização. Claro. Eu disse, mas peraí, se os caras estão vendendo, E por que que eu não posso fazer, né? Foi quando eu lancei o Gaucheirinho em 2013, né? E agora, então, eu resgatei esse e-commerce, mas tem mais uma coisa legal também do e-commerce, e eu quero te dar um presente, tá? Ah, legal. Eu fiz de brincadeira, comecei a fazer imaginando como é que seria a moeda, né, dentro do rincão de gaucheria, e aí eu criei algumas moedas com inteligência artificial. Legal. E aí o pessoal disse, tem que produzir, né, tem que fazer essas moedas, ia ser legal a gente fazer. O rincão de gaucheria, então, para o pessoal pegar o contexto, eu entendo agora, é um universo como se fosse o Patópolis, a cidade do Walt Disney. Exatamente. É como se fosse Patópolis, Springfield, dos Simpsons, né? Fora do contexto local, no universo paralelo. Tu não sabe muito bem onde que fica, né? Mas é no Rio Grande. É no Rio Grande. Tá? Ou pode ser toda a região sul, pode também ser pode ser Santa Uruguai. Catarina, né? Pode ser qualquer lugar, é gaúchado. Gaúcho. Até para dentro do Uruguai e Argentina. Sim. Aliás, tem bastante Uruguai e argentino que me segue também. Tu tem origem uruguaia alguma? Não, tu é de Campo Bom, né? Sou de Campo Bom. Mas eu tive uma ligação muito forte com o campo quando era guri, né? Sim. Então foi isso que me veio. É por isso que eu gosto muito de cavalo, gosto dessas gauchadas. E das histórias. Antes da moeda, eu só quero. Depois não esquece da alpargata voadora que eu botei daqui, né? Que já achou o piá, né? Pois é que o que acontece? Tem o Martinzito, né? Que é um guri de 10 anos, e ele foi o primeiro que foi atingido pelo raio dos bagualizador. E ele, que era um guri gaúcho, né? O pessoal começou a ficar preocupado. E aí foi... Qual foi o sinal de desbagualização que ele deu? Ele começou a perdeu o cavalinho de pau dele, perdeu as bombachas, a boina, e aí ele começou a ficar só no celular, não enxergava mais o mundo na volta. Né? E aí foi então que a Beatriz, que é a mãe do... Que tá bem braba aqui, que lançou a alpargata, né? Ela atirou a alpargata, ela tirou uma alpargata, e ela tem uma boa mira, né, tia? Sim, a alpargata que viaja, né? Igual a Havaiana, né? Igual a Havaiana, né? Ela é mais... Essa aí, tem até GPS, essa aí. Essa aí. Ela acertou só no celular e o guri se bagualizou de novo. Né? Então recuperamos o guri. Então eu tô nessa missão aqui, né? De bagualizar juntamente com eles aí, né? Legal. Então vamos falar da moeda, né? Esse piá, como diz, né? Tá sempre louco de cheirar pó de reboco, né? E aí então foi que nessas brincadeiras do pessoal, né? Vamos fazer essa moeda, eu fui lá e mandei fazer. Olha. Algumas unidades das moedas colecionável. Que legal. Né? Então isso aqui é uma moeda que para tu saber o valor dela, tu tem que comparar ela com Bitcoin. Então eu vou deixar isso aqui como presente para ti, tá? Não tá tentando me desbagualizar, né? Não, tô tentando te proteger. Tentando te proteger para que tu continue. Mostra ela aqui, ó. Então, mostra aqui, ela dá para ver bem, ó. Estica a mão aí que a gente. Aí, ó. Aí. Então essa aqui é uma moeda de 1 pila e ela serve para proteção, né? Do outro lado, vira aqui que tem. Para proteção. Olha que legal. Para que tu te mantenha bagualizado pro resto da vida. Que legal, muito Outra obrigado. Forma de tu te manter bagualizado, muito obrigado. Essa é para ti, tá? Tá legal. Outra forma de tu te manter bagualizado é consumindo os produtos gaucheria, né? Então. Então a gente precisa manter o projeto vivo. O projeto importante. E aí que é importante, então, que o pessoal entre no nosso site, né? Compartilhe, dê de presente para os amigos. Claro, né? claro.
Então tem muitas Legal, oportunidades aí. É um pila mesmo. É um né? pila. Ah. Quem é que tem essa moeda de um pila aí? São poucas pessoas. E quem é que tá aqui do outro lado é o Lobo Square. É o Lobo Square. Ah, olha aí, ó. É muito legal. Muito obrigado, Junei, viu? Eu coloquei o Instagram aqui, então pelo Instagram o pessoal pode achar os outros endereços também do e-commerce. Do e-commerce pode achar os reels aqui, né, que você está fazendo, né? Por enquanto eles estão nas redes sociais, mas podem ganhar, né, algum streaming, revista, talvez, algum momento, não? Pode, a gente precisa... Achei o reels com a moeda aqui, vou colocar enquanto tu fala. Beleza. Uhum. A gente precisa fazer o projeto rodar melhor, porque a gente tem várias ideias, né? Inclusive de criar histórias um pouco mais longas, né? Para que a gente consiga atingir melhor a gurizada também. Mas ele não é tu deve ter percebido que não é um desenho só para gurizada, né? Não. Ele pega nossa idade também, pega a gurizada, mas pega a nossa idade também, né? Eu tô assistindo o Alf, o É Teimoso de novo na Prime. É muito legal, é isso aí, ele pega a gurizada... Que é um texto para adulto, criança de 5, 6 anos não vai entender muito bem, né? Mas acaba achando engraçado também, né? Engraçado, né? Exatamente, é um belo exemplo, né? Eu, quando era guri, assistia, né? Tem na Prime, eu comecei a ver de novo, é engraçadíssimo, né? É muito bom. É bom relembrar, né, esses e o texto antigos. Moderno, né? A tecnologia não era, mas o texto moderno. Exatamente. Até uma boa dica aí, eu até vou resgatar também, porque eu gostava dele, eu me lembro que era muito engraçado. O que ele tá tentando comprar? Uma pinga aqui? De sangue? Porque o Lobo Square ele anda pilchado e anda de dia e anda no meio da gauchada. Né? Ele geralmente anda de noite, tá? Mas nesse caso ele tava de dia. E aí, como ele tá meio exibido, assim, né? Ele como ele tá estampado com essa estampa na moeda, ele tá meio orgulhoso, né? Então, cada vez que ele vai pagar alguma coisa, ele conta toda uma história, né? Para se valorizar, né, tia? Sim, tá certo. Tem que se valorizar. E daí o Lobo Square, o que é do Lobo Square, né? Que nem daí a César, o que é de César, né? Gilney, muito obrigado, Gilney Silva, né? Criador da marca Gaucheria, muito obrigado pela tua presença aqui no Teoria de Tudo. Muito obrigado pela moeda, pelo papo, parabéns aí pela ideia, né? E volte sempre que tiver alguma ideia, né? Não precisa ser presencial, se não tiver na cidade, manda notícia online, né? O Gustavo faz a ponte para nós aí. Sempre é legal falar de arte, de cultura, né? Legal. E vamos falar de grana, né? Porque nesse pila aqui a gente vai guardar no coração, né? Talvez seja a minha virada de página nesse momento, né? Mas claro que sim, né? Temos que sobreviver como artistas acima de qualquer coisa, né? Que nos faça pensar em seguir outro caminho, porque seria até ruim para o coração, eu acho, né? Exatamente. Ser o que a gente não é, né? Exatamente. Eu que te agradeço, tá, Miguel, por abrir esse espaço para a gente aí. Eu acho que eu sou, modéstia à parte, mas eu sou fã desse projeto porque ele me faz feliz, né? E eu botei ele a primeira vez porque é algo que me dá prazer, e eu resgatei ele de novo porque é algo que me dá prazer. Que bom. Então eu estou muito feliz e obrigado pelo espaço mais uma vez aí. Espero que o pessoal entre no nosso perfil, @Gaucheria Arte Crioula, e no site gaucheria.com.br, e depois nos marca lá, diz que escutou aqui, que a gente vai sempre tenta responder para todo mundo lá. Legal, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Bem, boa tarde a todos, é o Teoria de Tudo. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos... Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, se já não dá mais para entrar na avenida, venha para o CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na Avenida Brilhando. CPR Rodas e Pneus. não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar,
Se já não dá mais para entrar na avenida, venha para o CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na Avenida Brilhando. CPR Rodas e Pneus. E não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro? Mecânica Tecnicar, limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar. Mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook, Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Por dentro da bola. Olá, olá, olá! Boa noite a todos, a todas. Bom dia, boa tarde, não necessariamente nesta mesma ordem. Está no ar o quadro Por Dentro da Bola. Para falarmos de esportes, é claro, né, o futebol brasileiro, que é o nosso esporte preferido, nosso esporte nacional, é clima de Copa do Mundo, né, já saiu a lista oficial, não adianta, o brasileiro não desiste nunca, você acredita, você não acredita, você acha que o Neymar deveria ir, você acha que o Neymar não deveria ir, nós achamos um monte de coisa aqui, mas as análises técnicas são mais profundas na voz e no pensamento dele, Joselito Santos, que já está conosco e vai falar, e também, é claro, falar da dupla Caju, da dupla Grenal, fazendo aí um resumo do quadro esportivo deste momento pré-Copa do Mundo, e sempre, claro, citando coisas que vão além do futebol, é o quadro de esportes aqui em Sabe Caxias e também por toda a plataforma. Deixa eu chamar ele para a tela aqui, Joselito Santos. Tarará, tarará. Alô, alô, bom dia, boa tarde, boa noite, Joselito, tudo bem? Como é que tá, meu amigo? Tudo bem, Miguel Brambila, bom dia, boa tarde, boa noite para você, bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas, ao pessoal da Rádio Sabe Caxias e também aos telespectadores do Canal 14. Gostou do meu banner aqui agora com Equio? Outro nível, como diria um amigo meu, outro nível. A vinheta é Organizações Tabajara. Só falta botar aqui uns milhões, né? Por enquanto está nosso logo ali, vamos botar alguns patrocinadores e tal, né? Quem sabe? A gente está chegando nesse nível, acho, né? Estamos chegando nesse nível. Persistência nós temos, né? Então isso significa que nós somos arte. Porque a arte é uma coisa que está além da fama e do sucesso e do dinheiro. É persistência, é arte. Então, né? Depois o resto, né? Seja o que Deus quiser. Quem sabe, né? Depois que a gente morrer, vale alguns milhões o nosso papo furado aqui. Não, tô brincando. Não, vale agora, né? Estamos avançando, né, Joselito? Que legal, bom falar contigo sempre. E é claro que nós tivemos aí um certo delay nos nossos programas, mas voltamos no momento específico, não é? Provavelmente, né, estaremos durante a semana repercutindo tudo que acontece. E na programação de Sabe Caxias, no rádio, no Teoria de Tudo, exclusivamente o programa também, ele se descola sozinho, sendo já, né, um programa que cresce, que vamos trazer convidados, e temos aí a convocação. Eu já vou dar minha opinião, acho que o Neymar brilha a estrela. Agora eu vou profetizar aqui. A sorte que o Neymar tem, tu vai falar, pode ser que nos leve a ser campeões, né? Mas a gente vai falar sobre isso agora e outras coisas também com a palavra ele, Joselito Santos. Pois bem, Miguel Brambila, vamos dizer assim, o fim da novela terminou, né? E terminou com um final feliz para muitos, para outros não, uma convocação polêmica, na minha opinião, tinha que ir, né? Na minha opinião, o Neymar tinha que ir para essa convocação, tem que ir para a Copa do Mundo. Ele tem uma representatividade muito grande, é um jogador que vai para sua 4ª Copa do Mundo, então só por isso já é um histórico muito interessante.
Importante que o Ancelotti, ele é um treinador, como a gente diz, ele não nasceu ontem, então ele sabe muito bem como lidar com o Neymar. Ele sabe como que o Neymar vai ser lidado na seleção. Então, acho que isso é bem importante. Mas eu quero passar aqui para a nossa audiência também a escalação, a convocação dos jogadores. E, na minha opinião, duas surpresas, né? O Everton do Grêmio é uma surpresa como terceiro goleiro. Ele estava até sendo cotado pelo bom campeonato que vem realizando pelo Grêmio. Inclusive, no último domingo, diante do Bahia, ele fez defesas espetaculares. E o que se fala é que se não tivesse o Everton no Grêmio, o Grêmio não estaria na posição que está, estaria na posição muito abaixo, porque ele realmente está fazendo um bom campeonato, muito diferente do que o Grêmio vem fazendo. O Grêmio vem fazendo um campeonato muito abaixo, até pelo investimento alto que o Grêmio fez neste ano. O Grêmio vem fazendo um campeonato pífio, né? Pelo treinador, que não é barato, o treinador Luiz Castro, da sua comissão técnica, e muitos jogadores de qualidade. Claro, tem algumas lesões, enfim, que acabaram atrapalhando ao longo do tempo, mas o Grêmio, pelo investimento, vem fazendo um campeonato muito abaixo. Vamos para os goleiros, então. O Alisson do Liverpool. O que é a minha leitura em relação ao Alisson? O Alisson é um goleiro consolidado já na seleção, né? Acho que vai ser a terceira Copa, salvo engano, do Alisson. E ele está com um problema de lesão, então um goleiro precisa de ritmo de jogo. Vamos ver se realmente ele será o goleiro titular da seleção brasileira. O Ederson no Fenerbahçe. O Ederson, na minha opinião, ele está indo mais pelo nome do que propriamente pelo momento dele. É um goleiro que ele fez história, principalmente no Manchester City, e hoje ele está numa prateleira um pouquinho abaixo, que é o Fenerbahçe. O Fenerbahçe é uma equipe forte, sim, da Turquia, mas não é o Manchester City da Inglaterra, por exemplo. Então o Ederson, que não vem fazendo boas temporadas nos últimos tempos, mas é um goleiro que tem uma experiência, e me parece que é isso que o Ancelotti está buscando na sua linha defensiva. Falando em experiência, o Alexandro do Flamengo também vai nessa linha de experiência, né? É um atleta multicampeão, um jogador que já atuou muito pela Europa, e hoje está no Flamengo, então acredito que também vá muito pela sua experiência. O Bremer do Juventus, o Bremer vem muito bem na equipe do Juventus, o Juventus é sim a primeira prateleira da Europa. O Danilo do Flamengo, ele já tinha convocado o Danilo antes mesmo de sair a lista. Ele disse que um jogador era certo, e esse jogador era o Danilo. O Danilo é uma liderança, o Danilo pode jogar como zagueiro, pode jogar como lateral, o que a gente chama de polivalente. Então ele joga assim no Flamengo muitas vezes, né? Tanto de zagueiro como lateral direito. Douglas Santos do Zenit, esse é um jogador que eu quero ver um pouquinho mais, porque, Miguel, o problema que nós temos, ele é histórico, não histórico, perdão, neste momento, o Brasil está com dificuldades e carência de laterais esquerdos e laterais direitos. Então, por conta disso, Alexandro, que é um jogador mais defensivo, também atua um pouco mais ofensivo, mas ele é mais equilibrado, e o Douglas Santos é um jogador um pouquinho mais ofensivo, um jogador mais novo, inclusive, que o próprio Alexandro. Gabriel Magalhães é um dos melhores zagueiros do mundo hoje, zagueiro do Arsenal, campeão, inclusive foi campeão hoje, nesta tarde de terça-feira. Não precisou jogar o Arsenal e foi campeão, porque o City acabou empatando o seu jogo na Premier League. E o Gabriel Magalhães é um dos melhores, se não o melhor zagueiro do mundo hoje, vai jogar a final da Champions League, contra o seu companheiro de defesa, que é o Marquinhos. Então, podemos dizer que a zaga da seleção brasileira está na final da Champions. Isso sim, um indício de que a zaga da seleção brasileira, a titular, vai muito bem. O Ibáñez do Al-Ahly. O Al-Ahly a gente conhece, é um time da Arábia, é o time dos petroleiros, do dinheiro, mas não é tão competitivo assim. Mas é um zagueiro que cresce. Aí eu tenho um ponto de interrogação. Léo Pereira. O Léo Pereira está indo porque ele está no Flamengo ou pela sua qualidade? Com todo respeito ao Léo Pereira. Acho que é um bom zagueiro, mas não para nível de seleção brasileira. Eu acho que teria outros zagueiros para colocar no lugar do Léo Pereira. Não é um mau zagueiro, não considero um mau zagueiro. Mas aí eu acho que ele está indo mais pelo nome Flamengo mesmo. Marquinhos ok, do PSG.
já é consolidado, e o Wesley da Roma. O Wesley da Roma, ele acaba fazendo, vamos dizer assim, uma posição um pouquinho diferente do que ele vai fazer na seleção, ou faz na seleção. Ele joga praticamente quase do lado esquerdo, quase como um meia, muitas vezes na Roma da Itália. A Roma, que é uma equipe, sim, da primeira prateleira do futebol europeu. Agora, para os meio-campistas, né? Porque antigamente tinha volante, meia, esquerda, meia, isso não existe mais. Agora é meio-campista, todo mundo no meio. Então, Bruno Guimarães, do Newcastle, é um jogador que me parece ser um jogador consolidado ali no meio-campo da equipe da seleção brasileira. Ele está jogando numa liga importantíssima como a Premier League. O Newcastle é um time que tem muito dinheiro. O Casemiro acabou se despedindo do Manchester United, e esse, olha, posso estar enganado, mas eu acredito que o Casemiro será o capitão dessa equipe, porque ele é um jogador de confiança, como o Danilo, mas o Casemiro me parece ser um jogador de confiança do Ancelotti. Jogou muitos anos no Real Madrid com o Casemiro como capitão, tinha o Sérgio Ramos à época também, mas o Casemiro é um jogador muito de muita confiança do treinador Ancelotti. Então Casemiro, acredito, eu posso estar enganado, mas acredito que será o capitão. O Danilo Santos, nas últimas convocações, me parece que ganhou essa posição, Miguel. É um jogador muito interessante. Ele Sim. é da base do Palmeiras, foi para fora do país, voltou para o Botafogo, e vem fazendo bons jogos, tanto pelo Botafogo quanto pela seleção brasileira. O Fabinho do Al Ittihad também, lá da Arábia, de um local onde tem muito dinheiro, mas pouca competitividade. É um atleta que ele jogou muito tempo na Europa, então também está indo pela experiência. E o Lucas Paquetá tem ainda aquela polêmica, digamos assim, por conta do seu problema lá na Inglaterra, das apostas, enfim. Mas é um jogador que eu acho que pode acrescentar a seleção brasileira, um jogador que tem a sua qualidade, ele tem um bom chute de média e longa distância. Então, acho que ele focado, acho que o Lucas Paquetá é sim uma boa convocação para a seleção brasileira. Agora, como o próprio treinador falou, o Ancelotti, vamos à parte bonita, gostosa da convocação, que é os atacantes, né? Porque o quê? Porque gostosa se fizerem gols, né? Exatamente. Aquilo que tu falou, será que ele se rendeu aí ao populismo nacional, levar o cara só porque o cara é do Flamengo, né? Tudo isso a gente vai falar daqui a pouco também, né? Exato. Bom, o Endrick me parece que é uma boa convocação, mas eu vou botar um asterisco aqui em dois jogadores. O Ryan e o Endrick, acredito que estão indo porque alguns jogadores acabaram se machucando. Entre eles, o Rodrigo acabou se machucando, né? Então, acredito que é um dos motivos do Endrick e também do Ryan. E o Estevão, acabei esquecendo. O Estevão também. O Estevão com certeza estaria nessa seleção brasileira. E o Rodrigo, que é um jogador da base do Santos, muito tempo de Real Madrid, um jogador de extrema qualidade, mas ele está com uma situação no joelho. Eu recebi uma foto hoje que realmente me assustou. Espero que Deus o abençoe e que ele consiga seguir na sua carreira, mas está bem complicado. Bom, o Endrick acho que é uma boa convocação, um jogador que ele tem uma explosão. Ele saiu do Real Madrid, fez muito bem ele sair do Real Madrid, acabou indo para o Lyon da França, e lá no Lyon ele se reencontrou, inclusive o Real Madrid o quer de volta, então isso mostra que o próprio time que vamos dizer assim, o deixou de lado, agora o quer de volta porque viu potencial nesse atleta. O Gabriel Martinelli está no campeão inglês, né? O Arsenal. O Gabriel Martinelli está há muitos anos lá no Arsenal, um jogador, vamos dizer assim, um jogador que não tem tanta representatividade, mas é um bom jogador. Acho que tudo certo, não vejo nenhum problema na sua convocação, mas é um jogador que eu considero um jogador comum. Eu não vejo nada de especial no Gabriel Martinelli, com todo respeito ao atleta, apesar de ele estar jogando num time de primeira prateleira da Europa. O Igor Thiago acho que é uma excelente convocação, porque aí tu tem um centroavante. Muito se fala no Pedro, no Flamengo, acho que o Pedro também seria uma boa convocação, mas o Igor Thiago, ele joga no Brentford da Inglaterra, ele é só o artilheiro da Premier League.
Então, o campeonato mais competitivo do mundo, o Igor Thiago é o artilheiro. Ele está disputando com o Haaland, por exemplo, que é um jogador que faz gol adoidado. O Haaland, que é o centroavante da Noruega que vai disputar a sua primeira Copa. Então, acredito que o Igor Thiago é uma excelente convocação. Luiz Henrique, gosto bastante desse atleta, acho que é um jogador que tem muita habilidade. Cada vez que ele entra, ele traz, como a gente fala, aquela malemolência do futebol brasileiro que eu gosto. Está jogando no Zenit da Rússia, que é um futebol não tão competitivo assim, tem muita grana também, mas é um jogador que eu acredito que vai ajudar sim a seleção. Matheus Cunha está no Manchester United, o Matheus Cunha começou como um centroavante, agora ele está jogando quase como um meia atrás dos atacantes, é um jogador de mobilidade, mas é também um jogador que acredito que vai ser um dos titulares. O Neymar, a gente está chegando aqui, o Neymar do Santos. O Neymar está indo muito pela sua representatividade, principalmente fora de campo. Eu acredito que ele está buscando, sim, a sua, vamos dizer assim, a sua condição física, a sua condição técnica dentro de campo, mas não vamos esperar o Neymar de 2014, que teve aquele problema nas quartas de final, acabou ficando fora da semifinal. Não vamos ter o de 2018, muito menos o de 2022, onde ele praticamente quase decidiu o que o Brasil chegasse à semifinal em 2022. Ele estava realmente muito bem, ele estava no PSG na época, mas não espero isso. Mas é um jogador, Miguel, que eu acho que ele pode ajudar, principalmente a sua qualidade técnica, sim. Pode colocar o Neymar aos 15, 20 minutos do segundo tempo, não precisa colocar ele desde o início. Tu pode colocar ele aos 15, aos 20 minutos do segundo tempo, numa cobrança de falta, acho que ele é muito importante, numa cobrança de escanteio, numa própria cobrança de pênalti. É um jogador que ele pode abrir espaço para o Vini Júnior, para o Rafinha, para o próprio Endrick, se tiver, o próprio Luiz Henrique. Ele pode abrir espaço para esses jogadores, para que esses jogadores brilhem. Obviamente que todo mundo diz, mas vão jogar em função do Neymar. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que o Ancelotti vai jogar em função do Neymar. Eu acho que o Neymar vai ter que se adequar ao que o Ancelotti está pensando na seleção. E o que o Ancelotti está pensando na seleção é um conjunto. Ele não quer um jogador apenas, não quer... nós convocamos o Neymar, vai ser tudo em função dele. Não é o que eu estou enxergando. O que eu estou enxergando é que ele quer fazer uma equipe de futebol, uma seleção de fato. Então o Neymar vai ter que se adequar. Rafinha no Barcelona, o Rafinha do Barcelona, perdão. Se for o Rafinha do Barcelona, Rafinha vai realmente destruir. É um jogador que ele é protagonista no Barcelona, então acredito que não tem nenhuma novidade. O Ryan do Bournemouth, o Ryan é um jogador que ele vem da base do Vasco, é um jogador muito interessante também, uma grande promessa. Ele e o Endrick são da nova geração, o próprio Igor Thiago acho que tem 24 anos, salvo engano, o Luiz Henrique também é um jogador novo, mas principalmente o Ryan e o Endrick são jogadores muito novos, então acredito que seja a nova safra da seleção brasileira que está iniciando. E o Vinícius Júnior, todo mundo sabe a história do Vinícius Júnior, um jogador que já foi melhor do mundo, protagonista no maior time do mundo, na minha opinião, que é o Real Madrid, já ganhou Champions pelo Real Madrid, já ganhou Campeonato do Mundo pelo Real Madrid, então o Vinícius Júnior dispensa qualquer tipo de, vamos dizer assim, de apresentação, enfim. Então, Miguel, se tu me pedir assim, tu gostou da convocação? Tu acha que teria alguma outra peça para ser incluída? Como eu disse, é a pergunta. O meu único senão é realmente o Léo Pereira. Eu acho que então, daqui a pouco, se o Ancelotti queria um time mais cascudo, que é o que me parece, um time com um pouco mais de experiência, então levasse o Thiago Silva, que está indo para o Porto, que eu acho que é um jogador que ele também poderia acrescentar. Mas, enfim, olha, no restante eu não vejo nenhuma peça que poderia ser tirada ou colocada, porque o Brasil também não é como era antigamente, a gente não pode se iludir, né, Miguel? Antigamente a gente tinha 3, 4 seleções. Hoje a gente, pau e corda, tem uma seleção ali, e a gente vai ter que brigar bastante nessa Copa do Mundo, porque eu vejo seleções aí muito, mas muito acima da seleção brasileira. Isso que nós vamos ver a partir de agora é a consolidação do trabalho do Ancelotti, que, na minha opinião,
preferiu não convocar o Neymar, já deve ter tido, né, uma conversa prévia antes dessa convocação final, para que o Neymar, né, se esforçasse, considerou as variáveis do time do Santos, que também ninguém joga sozinho, né, nem o Pelé jogava sozinho, nem o Ronaldinho Gaúcho, nem ninguém, então isso foi importante também no voto de confiança que o Neymar ganhou. Nós não temos mais a seleção do povo. Quando tu falavas aí, né, com a tua visão de especialista, Joselito, os torcedores brasileiros acompanham, quando podem, na maioria das vezes, o seu time e alguns times aqui do Campeonato Nacional. Claro que tem, né, os mais aprofundados na questão, mas aquela seleção do povo, que eram 2 ou 3, as polêmicas de quem ficou fora, principalmente as mulheres, né, que já tiveram também mais proximidade quando tinha o Zico, o Falcão, o Sócrates, o Renato Gaúcho, o Leandro, toda essa galera aí foi mudando. Tudo bem, é parte do jogo, da globalização, do esporte, da europeização, da internacionalização do futebol. Ok, então essa eu acho que agora é a prova de fogo. O que eu acredito que seja também interessante analisarmos juntos aqui, diante da tua visão, que é de um trabalho, então, segundo uma análise profunda que tu fizeste, que o Ancelotti está acertando, eu acredito, na minha visão, que o Neymar brilhou estrela, como eu disse no começo desse programa. E não acho que o Neymar seja esse pipoqueiro que as pessoas falam. O Neymar apanhou muito na carreira. É claro que faltaria, né, uma curadoria, mas o Romário também foi muito malandro na vida e ganhou o tetracampeonato, entendeu? O Ronaldinho Gaúcho nem se fala. Quem vê o documentário dele aí, então isso aí futebol não é para santo. Quando a gente começou a colocar futebol para santo, que foi uma contradição do Filipão, tomamos 7-1 e saímos chorando, né? Se fosse outro time, saía no braço, né? Como eu já falei um monte de vezes aqui. E o Neymar, eu queria que tu analisasse, por exemplo, assim, ele teve a 4ª Copa, mas em 2 ele não foi o vilão. Uma, o colombiano quase aleijou ele, quase deixou ele paraplégico lá. 2014. E mesmo assim ele esteve no banco. Né, que por 5 centímetros o cara não deixou ele paraplégico, não quebrou a coluna dele, com um joelhaço nas costas. Como é que tu vai culpar um cara que tomou um joelhaço nas costas, né? E na outra Copa que nós perdemos, o Neymar ia aparecer ele dizendo que era para o time segurar o resultado e ele não foi ouvido. O time indo para cima e ele contra a Bélgica, né? Ou Croácia. Contra a Bélgica. A melhor safra da Bélgica que nós pegamos foi 2018. E aí o Neymar estava dizendo, usando da sua experiência, para o time segurar o resultado. E o time não ouviu e foi para cima. Então não é culpa do Neymar. Entendeu? Se tiver o cara que está dentro de campo, que não foi ouvido pelo time, a culpa foi do coletivo. Não dá. Então isso de demonizar o cara porque ele foi para balada, porque ele gastou um monte de dinheiro, isso aí eu acho que é papo furado. Não, eu acho assim, o Neymar, ele, como eu disse, não existe nenhum jogador hoje no Brasil, e aí vou entrar nessa seara de Rafinha, Vinícius Júnior, o próprio Luiz Henrique, que eu acabei elogiando, mas não existe nenhum jogador dessa safra que chegue perto da qualidade, da genialidade, da habilidade que o Neymar tem. Ou teve, enfim, ali ainda tem, mas não é a mesma coisa. Então, por isso que eu disse que ele vai ser importante. E agora a experiência, exatamente. Agora a experiência. A experiência e a qualidade vão ser aliadas, né? Porque a gente tem vários jogadores experientes. O Alisson é muito experiente, o Ederson, o Alexandro, o Danilo é experiente, o próprio Casemiro é muito experiente, Fabinho é experiente. Tem muitos jogadores experientes, mas tu tem a experiência com a qualidade, que eu acho que é importante. Então, o Neymar, no momento, ele não tá legal? Não, ele não tá legal. A gente sabe que não tá legal, tem algumas questões, mas, ao mesmo tempo, é um jogador que, eu disse, a representatividade dele vai ser muito importante, porque é como tu pensar assim, por exemplo, acredito que seja também a última Copa do Messi, é como tu tirar o Messi da Argentina hoje.
A Argentina tem um time competitivo, é atual campeã mundial, ok. Mas se tu tira o Messi da Argentina, a Argentina já não é mais a mesma. Tira o Cristiano Ronaldo de Portugal, Portugal já não é mais a mesma coisa. Então, são jogadores que eles sim fazem a diferença só por estar presente. Isso não vai fazer ganhar o jogo? Não, claro que não vai fazer isso ganhar o jogo. Obviamente, futebol é dentro de campo, tu tem que saber como jogar. Mas isso faz diferença no outro lado. O cara vai olhar, o Neymar tá aqui, cara. O Neymar a gente sabe que o cara é chato. Ou como tu mesmo disse, nós vamos dar pau no Neymar, então vamos tentar, né? E é mais ou menos assim que os jogadores acabam fazendo nos últimos tempos. Mas eu reitero, eu acho que foi importante a convocação do Neymar pela sua representatividade, seja lá fora, mas também acredito que ele vai sim ajudar dentro de campo, e não 100% como ele já ajudou. Ele não vai ser capitão, ele não vai ser o protagonista. Não, ele vai ser um jogador importante, sim. Acredito que ele vai ser um jogador importante, sim, para alguns momentos pontuais. Como eu falei, bota ele aos 15, aos 20 minutos do segundo tempo, para colocar e liberar esses jogadores mais rápidos e mais novos, como o Vini Júnior, Rafinha, o Endrick, o próprio Luiz Henrique, que eu acabei falando. Coloca esses jogadores para trabalhar. Ele, Carteano, que é um jogador muito, muito importante, muito inteligente, faz esses jogadores cartear. E como tu mesmo disse, né, no Santos daqui a pouco ele não tem essa parceria, mas no Brasil ele vai ter. Ele vai ter um Vini Júnior que tem um pensamento rápido, ele vai ter um Luiz Henrique, ele vai ter um Endrick, ele vai ter jogadores do nível dele. Exatamente. Os caras vão correr por ele. Então acho que isso vai ser importante, sim. Eu acredito que vai ter uma boa, vamos dizer assim, uma boa tática para que ele possa atuar. Caras com talento, né? Que vão puxar a marcação para cima deles, né? Que muita gente também acha que o futebol está muito previsível, europeizado na maior parte. O Neymar está jogando no Brasil. Não sei se a gente tem um pouco. Eu não quero aqui também, né, fazer apologia da malandragem, mas nós estávamos falando ontem com os amigos. O Brasil ganhou não por técnica nem por força física. Quando ganhou na expertise, não é do diferencial do Ronaldinho Gaúcho, né, que quando tinha o Rivelino, por exemplo, que tinha o Garrincha. Claro que a técnica e força sempre foram, mas quando isso começou a ser exportado, nós tivemos que trazer um técnico de fora, porque nós não temos mais aquela ginga que foi descoberta, né? Eu vejo muito nas jogadas de escanteio, de fundo de campo, lateral. O cara correu na lateral, né? Acontece que o Vini Júnior às vezes dribla, mas não é sempre, né? O Denilson, para mim, foi o último driblador que nós tivemos assim de qualidade. Então os caras chegam na linha de fundo, o lateral vem na marcação, o cara vai cruzar a bola, lateral, escanteio. Pronto, é sempre assim. Não tem um drible, não tem um cara parar a bola, pisar na bola, tentar fazer uma jogada diferente. É sempre previsível. Então é força, velocidade, 4, 5 toques e gol. Né? Então isso talvez mude um pouco, né, com essa seleção. Eu tenho aqui 2 minutos do Neymar para a gente falar, Joselito, e para me lembrar também que eu queria contextualizar, que eu esqueci. Pode ir lá, pode colocar o Neymar, então. Vou colocar aqui enquanto a gente pensa. Neymar sendo cumprimentado aí pela galera, dando autógrafo. Primeiramente, eu quero agradecer o aniversário dele. E, cara, dizer que pra mim, sempre falei pra vocês quando eu voltei aqui, me sinto em casa, é algo que é difícil explicar com sentimentos, com palavras, mas quero agradecer a todo mundo aqui. Minha convocação ontem não foi só para mim, foi sim para todos, porque todos fazem parte do processo, todos tiveram comigo a todo momento, sendo dentro de campo, sendo fora, cuidando da nossa segurança, cuidando do nosso corpo, cuidando da nossa comida. Eu ontem confesso que chorei por várias horas, porque não foi fácil ficar até aqui, não foi. Depois do meu nome anunciado ontem, vocês sabem que valeu a pena, vale a pena passar por cima de tudo isso, vale a pena aguentar o esforço e principalmente as dificuldades vocês me ajudaram de todas as formas. Então, obrigado. Legal, né?
Eu me lembrei que eu queria dizer que era, para te passar a palavra, que é tiro curto, né? É um torneio. Sim. Eu acho que jogadores assim como o Neymar, que é um cara da noite também, como o Ronaldinho Gaúcho, é melhor ele se concentrar, porque ele vai estar lá e não vai ter chance de pensar que tem uma balada acontecendo em algum lugar que ele não está. Porque é um adolescente. Isso aí é quando é adolescente, de atleta malandro. O cara tem um montão de dinheiro, não vai mais ficar pobre, né? Mas pode morrer. Não. Então ele quer aproveitar a vida. Então eu acho que isso tudo vai. Olha, eu estou achando que vai dar uma zebra aí e o Brasil vai ganhar. Eu vou torcer por isso. Não é o que eu estou enxergando. Eu quero realmente estar muito errado, mas eu vou torcer muito, obviamente. Sou um torcedor da seleção brasileira, sempre fui. E principalmente em Copa do Mundo, eu tenho acho que 4 ou 5 camisetas da seleção brasileira. E eu gosto muito, principalmente em época de Copa do Mundo, mas, como tu mesmo diz, eu analiso futebol. Hoje eu tenho a minha seleção favorita, ou pelo menos as minhas 2 seleções favoritas. França e eu Espanha, espero né, sim. que é um consenso, né, da galera, né? França e Espanha, para mim são as favoritas, e a França para mim é a campeã, a favorita a ser campeã. Mas tomara que os astros, né, os deuses do futebol olhem para a seleção brasileira, porque assim, apesar de tudo, falando em questão de futebol, mas a seleção brasileira, ela ainda é, sim, respeitada, porque é a única que vai buscar a sexta estrela. Ninguém vai buscar a sexta estrela. Então isso faz, sim, com que a seleção brasileira ainda seja a melhor seleção do mundo, não atual, mas historicamente ninguém é melhor que a seleção brasileira. Miguel. E a única que esteve em todas as Copas, né? E a única que esteve em todas as Copas. Então isso... Acho que é a única, né? Não estou errado. Eu acredito que sim. Eu não tenho essa informação total agora para te dizer, mas salvo engano, a seleção brasileira... Uhum. Mas, se eu não me engano, a seleção brasileira é a única seleção que esteve presente em todas as Copas do Mundo. Então, isso sim faz a diferença, essa representatividade, é o Brasil, né? Desde 1930. A Alemanha não participou na Segunda Guerra Mundial, porque nem teve Copa, né? Enfim, mas né? Sim. Enfim, a gente vai falar mais de Copa, mas a informação é que o Brasil, além de ser pentacampeão, eu ia dizer hexa já, participou de todas as Copas do Mundo. É um time que sempre é respeitável, não adianta, né? E outra coisa, Joselito, o favorito nem sempre ganha, né? O favorito às vezes não sabe, apesar dos pesares, né? Como tu mesmo disse, é um tiro curto, né? É um torneio um pouquinho maior, porque é a maior Copa do Mundo de todos os tempos, eu quero dizer, em termos de participação de seleções, são 48 seleções, né? Então ela vai durar um pouquinho mais, essa Copa do Mundo também, e tem, vamos dizer assim, uma fase a mais do que já teve. Então, da primeira fase, ela vai para a segunda fase, que é as meias oitavas de final, e depois é que vai para as oitavas, depois para as quartas, depois para a semi, depois para a final. Então são 8 jogos? Eram 7, são né? 8 jogos. São 8, agora tem uma fase a mais, que é, no caso, a segunda fase, depois da primeira. Porque se classificam os 2 primeiros e agora não me lembro se é os 5 melhores terceiros, agora eu tenho que olhar direitinho ali como é que se diz, o regulamento, mas eu sei que existe essa segunda fase, vamos dizer assim, que é as meias, oitavas de finais, depois as oitavas, depois as quartas, depois a semi, depois a final. Então, é um tiro mais curto, sim, e daqui a pouco uma seleção, como tu mesmo disse, uma seleção que é favorita, por exemplo, vamos colocar a França, ela pegue um time que esteja naquele dia melhor que a França, e sim, pode eliminar, isso pode acontecer. Não é, vamos dizer assim, a lógica, mas pode acontecer, sim. Muito bem. Nós falamos, né, bastante de seleção brasileira porque tinha que falar, não adianta, né? Teriam outras questões e falaríamos um programa exclusivo só de seleção brasileira, mas a gente vai poder falar ainda ao longo, né, das nossas programações com convidados também, ao longo da Copa também. E não podemos esquecer que os campeonatos param, né, quando começar a Copa, mas ainda estão acontecendo. Então a gente vai aqui em ritmo de aterrissagem para falar sobre o Juventude, primeiramente, pode ser?
Pode. O Juventude está se preparando, Miguel, porque acabou empatando na Bacia das Almas no último domingo, né? Um golaço do Raí Silva aos 47, 48 minutos do segundo tempo, um gol muito bonito. O Raí Silva, um jogador que vem crescendo no Juventude, tá? É um jogador que ele teve um problema de saúde muito grave, perdeu praticamente metade do trimestre, mas agora ele foi se encaixando nesse time do Maurício Barbieri, que defensivamente o Juventude vem sendo consolidado. Os 3 zagueiros não se discute mais no estádio Alfredo Jaconi. O Juventude com os 3 zagueiros realmente vem sendo consolidado, e o Juventude está se preparando para essa partida diante do Sport, o Sport Recife, que é um dos candidatos a subir, né? O Juventude hoje está com pontuação de G6, mas está lá na 10ª colocação com 13 pontos, mas está com pontuação de G6, tem muito campeonato brasileiro pela frente, mas é um jogo muito difícil, é um jogo bem complicado, apesar que o Sport acabou perdendo na última rodada em casa. Então o Sport vem pressionado no próximo sábado aqui no estádio Alfredo Jaconi, onde estaremos acompanhando, eu, Zé Teodoro e o Ivan Sgaraboto mais uma vez na nossa transmissão. O jogo é bem tranquilo para um sábado à noite, vai estar bem quente, assim, mais ou menos uns 5 graus, acredito que vai estar lá no estádio Alfredo Jaconi. Mas já tá virando rotina, né? Enfim, isso já tá virando inverno, rotina. Né? Não tem muito o que fazer. Não chegou, ainda é outono, mas se tivesse 40 graus, seria preocupante. 5 graus é inverno, né? É verdade. É normal. Mas, enfim, o Juventude, então... Leva o um Mandaca... cobertorzinho para as pernas, tu que já tá entrando. Boa. Né? Boa. Vou levar. O Juventude, que acabou eliminando o São Paulo, né? Também estivemos no estádio Alfredo Jaconi fazendo a transmissão, em torno de 8 mil pessoas estiveram presentes, e o Mandaca, que acabou fazendo o gol da classificação, ele segue sendo dúvida, tá? É um jogador que ele tem um problema, ele foi, vamos dizer assim, sacrificado para o jogo diante da equipe do São Paulo, pela importância, né, que o Juventude tem, ou tinha, enfim, naquele momento, e tem, né, até para a sequência do ano, porque aquele jogo só valia 3 milhões, e o Juventude acumulou praticamente quase 10 milhões só em Copa do Brasil. Então o Juventude, ele sabe como fazer caixa. Acabou conseguindo mais 3 milhões, agora está nas oitavas de final, e aí pode vir qualquer um, né? Pode vir qualquer um dos times que estão classificados, pode vir o Vitória, que eliminou o Flamengo, pode vir Santos, do Neymar, pode vir uma série de times aí na Copa do Brasil. Mas o Juventude é isso, Miguel. O Juventude que está na 10ª colocação, enfrenta o Sport, que está na 3ª colocação hoje da Série B do Campeonato Brasileiro. E, como eu disse, estaremos acompanhando no próximo sábado, no estádio Alfredo Jaconi, 8h30 da noite. Muito bem, Joselito Santos trazendo as informações aqui no quadro Por Dentro da Bola. Vamos saber do Caxias, né? Como é que está aí a nossa querida Ser Caxias, né? Que está na luta. O Caxias, que fez o melhor jogo na temporada, penso eu. Em termos de Série C, tenho certeza que foi o melhor jogo diante de uma das melhores equipes da Série C, que é o Paysandu. O Paysandu, que estava 6 jogos sem perder, o Caxias acabou vencendo essa equipe. O Paysandu tomava poucos gols, o Caxias é a melhor defesa, ou uma das melhores defesas, né? Que não é só o Caxias que é a melhor defesa, mas, salvo engano, são mais 3 ou 4 times que são a melhor defesa do Campeonato Brasileiro da Série C. E o Caxias fez uma excelente partida. O Caxias foi impositivo, o Caxias teve imposição física, imposição técnica. O Paysandu pouco produziu durante a partida e o Caxias foi muito melhor que a equipe do Paysandu e poderia ter vencido por mais, Miguel. Venceu por 2, poderia ter vencido por 3 ou 4-0. Porque quando um jogador da equipe do Paysandu acabou sendo expulso, o Caxias acabou se embaixando suas linhas, teve problemas, inclusive deve ter problema na lateral direita. O Felipe Albuquerque saiu, tem uma lesão um pouquinho mais séria, então provavelmente esse atleta não ficará à disposição. Vitor Gabriel entra no lugar dele. O Grigor saiu com desconforto, acredito que também pode ser que não esteja à disposição, porque o Caxias está com um problema de logística. É um jogo difícil e é um jogo longe, né? O Caxias vai ter que atravessar o país literalmente. Vai ter que ir ao Maranhão jogar contra a equipe do Maranhão, e o Caxias está tendo dificuldades em relação à companhia aérea da CBF, né? Tem um problema aí se vai ser a Gol, se vai ser a Azul,
Então, por enquanto, o Caxias não sabe se vai na quinta ou se vai na sexta para o Maranhão. Se for na quinta, ok, tem um tempinho mais para descansar, para se ambientar. Se for na sexta, daí vai ser um pouquinho mais apertado, porque o jogo já é no sábado, às 7h30 da noite, lá no Maranhão, contra a equipe do Maranhão, que acabou perdendo nessa última rodada para a equipe do Confiança. Então, é um campeonato muito equilibrado também, Miguel. O Caxias está na 8ª colocação hoje, mas está a 3 pontos do líder. Então, está muito ainda no começo, é a 8ª rodada que vai ser disputada nesse próximo sábado, nesse próximo final de semana. E o Caxias, na minha opinião, Miguel, ele está em ascensão. O Caxias está crescendo, o Caxias está criando corpo. Essa equipe realmente do Marcelo Cabo, o Marcelo Cabo me parece que está encontrando algumas peças. Então, a perspectiva, a princípio, é que o Caxias faça, sim, uma boa Série C e, quem sabe, sim, busque a sua classificação. E diferente do ano passado, né? Daqui a pouco não vai ser primeiro ou segundo e depois dar aquela arrefecida. Daqui a pouco o Caxias vai ter que remar um pouquinho mais e aí, quem sabe, entrar no quadrangular com os 2 pés, como a gente diz, né, Miguel? Muito bem, tomara que sim, né? Que o Caxias continue e que chegue, né? Não seja o cavalo paraguaio, que nos últimos tempos aí, né, foi o que aconteceu, deixando muita frustração, mas uma certa regularidade na Série C. Eu acho que o Caxias está crescendo, apesar das dificuldades enfrentadas nas finais dos outros campeonatos e a própria, né, a Série C foi melhor, é o 3º ano, né, tá se estabilizando, né, e se subir, beleza, eu acho que é o que se espera, mas é preciso subir com estrutura, como a gente tem falado aqui, e falamos muitas vezes também, não é? E, claro, sem querer reinventar a roda e dar conselho para ninguém, porque senão estaríamos nós lá, né, fazendo a engrenagem girar, mas é claro que quem está acompanhando a rotina e dentro da rotina, como principalmente, né, a equipe que faz aí as coberturas, como vocês fazem, sabe bem dos bastidores do que acontece, né, Joselito? Beleza, vamos então aqui no quadro Por Dentro da Bola, então para encerrarmos, não é? Claro que a gente sabe que tem muita gente que torce exclusivamente para o Internacional ou para o Grêmio aqui na região da Serra Gaúcha, nós temos que dar notícias, né? Vamos pelo Internacional primeiro, Joselito. O Internacional que venceu a sua partida de número 2 na sequência, digamos assim, dentro do Beira-Rio, né? Acabou empatando com a equipe do Curitiba em Curitiba, mas no Beira-Rio foi sua 2ª vitória seguida, e não foi uma vitória qualquer, né, Miguel? Venceu por 4-1 o time do Renato Gaúcho. Todo mundo sabe que o Renato Gaúcho tem o seu lado em Porto Alegre, que é o lado gremista, então para o Colorado vencer a equipe do Renato Gaúcho tem um gostinho a mais. E me parece que o Pesolano encontrou a sua equipe ideal, com o Carboneiro jogando muita bola, o Alejandro também sendo esse protagonista, e principalmente, na minha opinião, acho que ele encontrou aquele ponta, aquele, vamos dizer assim, aquele atacante de lado forte, que é o Bernabé, né? O Bernabé, que é um lateral de origem, mas que ele tem dificuldades na linha defensiva, só que no ataque ele é um jogador que tem muita importância, até que está sendo um dos artilheiros da equipe do Internacional. E o Internacional agora, né, ele vai se preparando para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, que é só no final de semana, e o Internacional, ele acabou, como eu disse, vencendo a equipe do Vasco no Beira-Rio, e nessa próxima rodada, o Inter vai pegar o Vitória, né? O Vitória que, historicamente, o Internacional tem, vamos dizer assim, uma rusga com o Vitória, teve um problema com o zagueiro antigamente, e jogar lá no Barradão está sendo o estádio mais difícil do Brasil. Isso é o que está sendo falado em toda a imprensa, haja visto o que aconteceu com o Flamengo, né? O Flamengo é o melhor time tecnicamente do Brasil e foi lá e tomou 2-0 com caixa para mais. Então o time do Jair Ventura é muito forte lá dentro do Barradão e o Internacional vai ter que ter muitos cuidados, sem dúvida alguma, Miguel. Muito bem. Esse é o Internacional e vamos ao Grêmio para concluirmos o programa, Joselito. O Grêmio joga 2 vezes durante essa semana, joga primeiro amanhã, na quarta-feira, em Porto Alegre contra a equipe do Palestino, pela Sul-Americana. Então o Grêmio precisa vencer para seguir sonhando com a primeira colocação e para seguir na competição sul-americana. E no sábado, às 7 horas da noite, recebe o Santos, sem Neymar. Neymar que vai já foi falado, inclusive, né, que o Neymar agora é exclusivo para a Copa do Mundo, então ele não virá a Porto Alegre, não disputará os últimos 4
jogos, ele vai apenas se cuidar para não ter nenhum tipo de lesão, para poder estar pronto para a Copa do Mundo. Então, o Grêmio vai enfrentar a equipe do Santos, o Grêmio que está numa situação, como eu disse, né? O Grêmio está numa situação muito complicada, até mesmo pela sua condição financeira. É um time que investiu bastante, tem um ótimo centroavante que é o Carlos Vinícius, o Arthur está com uma dificuldade em questão de lesão, tem o goleiro de seleção brasileira que é o Everton, né? Então o Grêmio vai tentar vencer a equipe do Santos nesse próximo sábado, perdão. Muito bem, muito obrigado, Joselito Santos. E nós voltamos, não é, na programação aqui, no quadro Por Dentro da Bola, para falar mais e melhor, é claro, né? Se continuarmos sem degenerar, né? Não vou nem falar evoluir, sem degenerar, já tá bom. Né? No nosso... O que tu achou da minha xícara de coraçãozinho aqui, ó? Isso muito aqui bom. Tem mulheres na família, né? Claro, a minha filha e minha esposa pegam a primeira xícara que está na gaveta, né? Hoje eu peguei a de coraçãozinho aqui da Júlia, né? Muito bem. Xícara de emoji, né? Celebre cada novo dia. Está escrito aqui a nossa mensagem. Joselito Santos, considerações finais, então. Deixar um abraço para todo mundo e convidar para o próximo quadro Por Dentro da Bola, já fazer aqui um spoiler, né? Que vamos ter dois convidados da cidade de Caxias do Sul. Teremos 2 narradores, tu vai ter 3 narradores para conversar. Legal. Vai ter o Jair Júnior. Narrador do jogo de botão, né? Já te falei, narrei muito bom, mas é narrador. Botão, né? Não tem problema, é narrador, então vamos ter 4 narradores. Vai ser um programa de narradores, não tem problema nenhum. Teremos então a honra do Jair Júnior, da Rádio Caxias, e também o Luiz Magno, que vamos falar da dupla Caju, e também vamos dar um pitaquinho aí, obviamente, de Copa do Mundo, de convocação da seleção brasileira. Beleza, muito obrigado, meu querido. Um abraço, até a semana que vem, então, né? Com mais um quadro Por Dentro da Bola. Tchau, tchau. Tá. Por Dentro da Bola. Depois do primeiro tapa, ele prometeu mudar. Ele começou escolhendo as minhas roupas e depois as minhas amizades. Ele só perde a cabeça quando bebe. Ela não disse mais nada. Quem vê os sinais não pode esperar o fim para denunciar. Ligue 190. Isso não é amor. Associação Rio-Grandense de Imprensa. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio